Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Separação de um Povo para a Adoração Exclusiva. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, Israel, povo de Deus, por Deus e para Deus. Em segundo lugar, vamos falar sobre a formação e a separação de Israel. E em terceiro lugar, vamos falar sobre Somos a nação da cruz. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A nação israelita começou a se tornar realidade para se fazer propriedade e povo exclusivo de Deus quando milhares de pessoas atenderam a um chamado de Yahvé, capitaneados pelo líder Moisés, para saírem do comodismo do Egito e irem para o deserto, adorar e glorificar o Senhor, e assim ratificarem a condição de serem povo de Deus. Nesta lição, veremos como Deus escolheu um povo para abençoar as demais nações do mundo inteiro, com a salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Item número 1 da lição: Israel, povo de Deus, por Deus e para Deus. A ocupação, vamos iniciar então contemplando este Israel a partir da ocupação da terra pela descendência de Noé até chegar à formação do povo. A ocupação da terra pela descendência de Noé. Da linhagem de Cush, filho de Cã, surge Nimrod, bisneto de Noé, valente caçador que se tornou poderoso na terra e reinou na região de Siná sobre 4 cidades fundadas por ele, a saber, Babel, Ereque, Acade e Calné, e posteriormente agregadas ao seu reino mais 4 cidades da Síria, denominadas Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém. A partir do reino e das cidades construídas por Nimrod, se inaugurou as estruturas de governo, de opressão, de exploração e de injustiças. A sociedade da competição sem escrúpulos aparece portentosamente carregando a adoração a ídolos, fortalecendo então a idolatria e rejeitando as ordenanças de Deus, e estabelecendo domínio e autonomia humana, conspirando contra o Senhor. Sob a liderança de Nimrod, em 2247 a.C., uma torre foi construída para afrontar o Senhor, desobedecendo claramente as ordenanças dadas por Deus, segundo os seguintes motivos. Em primeiro lugar, buscar a autossuficiência humana. Em segundo lugar, estabelecer um monumento idolátrico de peregrinação e adoração. Em terceiro lugar, desobedecer a ordenança de Deus para povoar toda a terra. Em quarto lugar, propiciar a incredulidade da promessa de Deus feita na aliança noaica. E, em quinto lugar, promover a deificação do homem. Posto esta condição, houve então uma intervenção e sentença de Deus contra um povo rebelde. Deus, vendo as ardilosas pretensões da descendência de Noé, liderados por Nimrod, desce para ver a cidade e a torre que estavam sendo construídas. E observou que o fato dos homens terem uma só linguagem, isto favoreceu a condição de planejarem a construção da torre e de se fixarem naquela região, deixando de habitar toda a terra, conforme ordenara o Senhor. Assim, Deus, em sua glória e majestade,
instantaneamente confunde a linguagem dos homens, gerando uma multiplicidade de idiomas onde ninguém se entendia, forçando-os a cessarem a construção dos monumentos e a se dispersarem por toda a terra, transformando esta pseudo-torre edificante na ótica humana em uma verdadeira torre de Babel, que quer dizer confusão. A dispersão forçada da descendência de Noé por toda a terra criou grandes barreiras que dificultaram a reunificação dos povos. Dentre elas, nós destacamos as linguísticas, vários idiomas, culturais, diversidade de tradições, costumes, artes e geográficas, fronteiras com acidentes geográficos, rios, montanhas, vales, etc., sendo que estes obstáculos perduram até hoje, com uma tendência cada vez mais incisiva de individualização das nações. A partir daí, o Senhor faz uma escolha especial. Os homens imperativamente foram espalhados pela terra e continuaram em um estado crescente de idolatria, esquecendo-se do Criador. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, desejou restabelecer o estado inicial de comunhão e de ser adorado pelo homem criado, e assim faz um chamado especial a um homem cujo nome era Abraão. E a ele revela 3 promessas para restabelecer sua comunhão e a condição de ser adorado por todos os povos da terra. E isso nós podemos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, para Abraão, Deus prometeu basicamente 3 bênçãos, a saber, uma terra próspera para ser habitada por ele, que emana leite e mel, uma forte nação com descendência, como descendência de Abraão, e todas as nações da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, isto é, a nação de Israel. Logo, de Abraão surge a nação sacerdotal, que anunciaria para as demais nações do mundo a salvação, a vida eterna, vindo através desta nação o Messias, o Salvador e Senhor da humanidade, Jesus Cristo, restabelecendo a reconciliação e comunhão dos homens com Deus. E nós podemos ler então no livro de Isaías, em seu capítulo de número 42, versículos 6 ao 8, que diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jaziam em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Israel, a nação escolhida através do pioneiro Abraão, não foi escolhida porque era a mais numerosa, ou a mais bela,
ou por qualquer motivo circunstancial meritório, e sim por amor, com o motivo da prestação de culto e adoração a Deus e como exemplo de nação sacerdotal para apresentar ao mundo, ou seja, às demais nações, o Messias, o Salvador e Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 6 ao 11, diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Esta eleição de Israel como nação sacerdotal, ela é perpétua. E por isso Israel continua a ser a nação que será o modelo inconteste de adoração exclusiva ao Senhor. No livro do profeta Zacarias, em seu capítulo de número 8, versículo 23, Zacarias, capítulo de número 8, versículo 23, diz o seguinte: diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo de número 8, versículo 23. 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Passando para o item número 2 da lição, a formação e a separação de Israel. Vejamos, em primeiro lugar, a formação da nação israelita. A formação pragmática de Israel como uma grande nação se deu a partir do patriarca Jacó, cujo nome foi mudado pelo Senhor para Israel, dando então origem à nação israelita. Por conta de uma grande fome que se abateu sobre Canaã, Jacó foi para o Egito se encontrar com José, seu filho, na ocasião governador do Egito, e lá se estabeleceram e prosperaram em terra fértil. Porém, com a mudança da dinastia de Faraó no Egito, os israelitas se tornaram escravos por 400 anos. Deus escolhe e se apresenta a Moisés e o chama então para efetivar a redenção de seu povo que sofria as agruras da escravidão no Egito. E isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículos 6 ao 10. Esta a apresentação de Deus a Moisés foi num monte, através de um fenômeno físico, simbolizado por um arbusto que pegava fogo, sarça ardente, mas não era consumido pelas chamas. Muitos estudiosos da Bíblia, com base nos
escritos judaicos, acredita que o fogo era um emblema da presença de Deus no meio do seu povo, onde a sarça representaria a figura do povo de Deus, desprezado, desconsiderado e rejeitado pelo mundo, mas no meio do qual Deus habita e se manifesta, apesar de a Bíblia não revelar esta explicação. A certeza é que a sarça ardente foi o primeiro sinal da autenticidade da missão de Moisés, o Deus Yahvé Todo-Poderoso, diante da criatura, manifestando a sua vontade. A partir desta chamada de Moisés, o povo de Deus começa a ser visto como uma grande nação que precisava sair daquela condição de escravidão para promover as promessas de Deus feitas ao patriarca Abraão e sua descendência Isaque e Jacó, também chamado Israel. Então, essa foi a formação da nação israelita. A partir daí se inicia com esse chamado de Moisés. E depois se faz a separação e libertação de Israel. No livro de Êxodo estão registradas as 10 pragas enviadas ao Egito, onde podemos perceber claramente que Deus advertiu o faraó sobre o que iria fazer, bem como as reações de faraó a cada advertência, considerando ainda que cada praga teve como objetivo demonstrar a inoperância e os falsos poderes dos deuses egípcios. As pragas no Egito foi a forma como Deus operou com mão forte para retirar o povo de Israel do regime da escravidão egípcia. Neste episódio, ficou provado que só existe um único Deus onipotente, onisciente e onipresente. E este Deus se chama Yahvé. Nos dias de Abraão, foi-lhe revelado que os seus descendentes seriam afligidos por uma nação poderosa por 400 anos. Porém, sairiam do Egito, levando grandes riquezas, tanto as que haviam acumulado no Egito, na terra de Gósen, como o que agora os egípcios lhes tinham doado. Isto nos remete a refletir que o Deus no qual cremos é um Deus que se revela a nós e cumpre as suas promessas. Confie em Deus e Ele fará na sua vida tudo o que Ele prometeu, porque simplesmente Ele é o Eu Sou. A Bíblia Sagrada registra que a Páscoa para Israel foi a libertação de um povo que estava oprimido no Egito pelo jugo da escravidão. Ou seja, os egípcios exerciam sobre o povo hebreu um domínio político, econômico e social que tirava o povo de Deus a esperança de liberdade e a possibilidade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. A Páscoa para os cristãos é muito mais abrangente, pois denota a libertação da humanidade da escravidão do pecado existente no mundo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nos elevou à condição de sermos cognominados como filhos de Deus. Neste ponto de nosso estudo, veremos algumas diferenças cruciantes entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã em seus aspectos teológicos e espirituais. Portanto, aqui a retirada do povo de Israel do Egito tipificou a separação e a libertação de Israel como nação. E por isso o Senhor estabeleceu a Páscoa judaica para que eles se lembrassem perpetuamente desta ação de libertação da nação de Israel do Egito. Mas, ao mesmo tempo, há uma tipificação da Páscoa cristã como a nossa libertação do pecado. E por isso nós queremos, então, fazer este comparativo para termos, então, uma ideia no terceiro item da lição, que nós somos também a nação da cruz.
Na Páscoa judaica, ela é celebrada entre Deus e uma nação. É uma festa celebrada entre Deus e o povo hebreu. Já na Páscoa cristã, a celebração entre Deus e a humanidade. É uma celebração de maior abrangência entre um Deus de misericórdias e de toda a humanidade. Na Páscoa judaica, há o significado da libertação de Israel do Egito. É uma festa celebrada em memória de uma libertação política e econômica dos hebreus do jugo egípcio para estabelecer uma nação santa, cujo Deus é o Senhor. Na Páscoa cristã é a libertação da humanidade do pecado, ou seja, é uma celebração de cunho espiritual, pois denota a libertação espiritual de forma integral da humanidade, da escravidão, do pecado que há no mundo. Em terceiro lugar, a Páscoa judaica significou a morte e derramamento do sangue de um cordeiro. A Páscoa judaica perpassa pelo ponto central da morte de um cordeiro, cujo sangue foi utilizado para assinalar as vergas e umbrais das portas das casas dos israelitas, de modo a livrá-los do anjo da morte. Já na Páscoa cristã, ocorreu a morte e derramamento do sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã tem como base fundamental a morte e o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, vertido na cruz do Calvário. Este sangue é o sangue de Jesus Cristo. E por último, a Páscoa judaica ela é um memorial para uma nação. A Páscoa judaica, como ponto marcante, ensejou, após a saída do povo hebreu do Egito, a formação e criação de uma nação santa, que perpetuamente foi instada pelo Senhor a lembrar, através da celebração da festa para todas as gerações subsequentes, tão grande livramento da escravidão. Já na Páscoa cristã, é um memorial para a humanidade da morte de Cristo. A Páscoa cristã visa lembrar-nos do sacrifício de Cristo na cruz para contemplarmos a condição da realidade de termos vida eterna de forma abundante, numa pátria celestial, em um reino de Deus sem fim. Deus, em sua infinita misericórdia, livra, protege, sustenta o seu povo. Outrora, para os israelitas, promoveu a libertação do jugo da escravidão egípcia, para que eles adorassem o Senhor e jamais esquecessem tão grande livramento que foi o martírio no Egito. Para nós cristãos, Jesus, o pão da vida, pelo seu sangue derramado na cruz, nos redimiu dos nossos pecados e estabeleceu a nossa Páscoa, isto é, a libertação do jugo do pecado, cuja memória deve ser sempre exaltada por ocasião da ceia do Senhor. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6, versículos 28 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 6, versículo 28 ao 35, diz o seguinte: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede.
Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Passando para o item número 3 da lição, nós somos a nação da cruz. Abraão é nosso pai da fé, tipificado na sua restrita obediência e crença ao chamado do Senhor. A história de Abraão nos traz a certeza absoluta de que temos um Deus onipotente que pode realizar todas as coisas, onipresente, todas as coisas estão contidas nele, e onisciente, sabe de todas as coisas, que está no controle de tudo que acontece no universo e não deixa seus filhos desamparados. Em Abraão, Deus Pai apresenta Jesus Cristo, Deus Filho, o Messias, o Salvador da humanidade, oriundo no plano terreno de uma nação sacerdotal chamada Israel, tendo na figura do patriarca Abraão a sua origem genealógica. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O catedrático Paulo, o apóstolo dos gentios, ou seja, os não-judeus, nos revela que nós também somos filhos espirituais de Abraão, pois a salvação em Cristo foi estendida aos que creem em Jesus e professam a mesma fé de Abraão. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O apóstolo Pedro revela que a igreja do Senhor Jesus é espiritual, é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Estamos também debaixo das promessas de Deus a Abraão, se crermos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Concluindo a aula de hoje, a nação israelita é o povo separado pelo Senhor para ser a nação sacerdotal, e a partir deste tronco raiz, as demais nações são abençoadas através da igreja do Senhor Jesus espiritual, que conjuntamente a nação de Israel formam o grande povo de Deus, que adora exclusivamente a Yahvé. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.